Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos apaixonados pela glória de Deus, pela presença do Senhor. A verdade é que nada é mais empolgante, nada é mais glorioso, nada é mais importante para um servo de Deus do que ter comunhão com o Senhor. Então, tua glória é apaixonante, a tua presença é apaixonante, é verdade. Nós estamos recebendo aqui vários pedidos de oração e nós vamos estar orando por todos eles. Daqui a pouco já citamos alguns e vamos citar também todos os outros. Aí não para de chegar, toda hora chega. Você pode mandar seu pedido de oração, a gente vai estar intercedendo. Eu quero compartilhar uma palavra com você, e a oração pelo Brasil nós vamos fazer no final, e você vai entender por quê. Porque a palavra que vamos orar hoje, ela tem a ver pelo Brasil e pelo nosso estado. Eu recebi uma informação de alguém na área de saúde, dizendo que no hospital que ela trabalha, está havendo muitas mortes e de gestantes, mães, e muitas mortes. E ela é uma irmã muito querida, e já tem uns 2 dias que a gente se fala. Falou: pastor, ore por nós. Então nós estamos orando, e nós cremos que Deus vai colocar um freio nessa situação, em nome de Jesus, e sobre esse problema. Mas eu quero ler com os irmãos, se você tem Bíblia aí, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aqui nesta carta rapidamente, como uma orientação pastoral, uma palavra rema do Espírito para a nossa vida, para você que está me ouvindo, é para você mesmo, para mim, para todos nós. Nós vamos invocar ao Senhor em cima desta palavra. É uma palavra rema. Você sabe que esse vocábulo, palavra, no grego ele é logos e rema. Então logos é uma palavra geral, e a gente diz que rema é uma palavra direcionada, com endereço, específica, né? Então, nesse momento, Deus está trazendo essa palavra específica, essa direção pelo Espírito Santo para todos nós aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 2. Diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, que eu vou ler mais alguns versículos. Mas nesse versículo Paulo muda a sua forma de cumprimentar a igreja, os irmãos. Ele usa graça, misericórdia e paz. E alguns estudiosos dizem que aqui, e eu creio, ele está ele está alcançando todas as pessoas, ou seja, a igreja de modo geral. Por exemplo, um judeu, se você fosse cumprimentar um judeu, você diria shalom para ele, né? Shalom é paz. Se um grego se encontrasse com outro grego e fosse se cumprimentar, eles diriam graça, que é caris no grego, né? E paz aqui é eirene. Então, o judeu, shalom; o grego, caris, graça. Então, quando Paulo diz graça e paz, ele está alcançando tanto os gentios como os judeus que existiam na igreja de Timóteo. Só que entre graça e paz, ele colocou a palavra misericórdia. E nas outras cartas não tem isso. Você encontra isso aqui em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Preste atenção para você entender a profundidade disso aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, a igreja estava em ascensão, crescendo. E Timóteo estava pastoreando essa igreja, a igreja de Éfeso, a maior igreja daquela época. Timóteo estava pastoreando. E havia muitos problemas na igreja. Então Paulo chama Timóteo e diz assim, começa a trazer orientações para ele, a dizer para ele como ele deve escolher os líderes, como ele deve tratar as mulheres
e vai destrinchando as classes de mulheres. Havia muita demanda na igreja. Timóteo era um jovem. Então Paulo olha para ele e Paulo diz assim: você precisa da graça, você precisa da paz, mas você precisa de uma misericórdia especial sobre a sua vida. Quando chega na segunda carta, passa-se da primeira à segunda, passa-se 3 anos. E nesse período, a segunda carta, o contexto é completamente diferente. A cidade de Roma, Nero já tinha incendiado a cidade de Roma e culpou os cristãos. Então na segunda carta está havendo uma perseguição, está havendo muitas pessoas saindo da igreja, demandando da igreja mesmo. Havia contendas na igreja. E Paulo, quando vai se dirigir a Timóteo, ele diz para Timóteo a mesma coisa: graça, misericórdia. Ele acrescenta essa palavra e diz paz. Eu quero dizer para você que nós aqui no Brasil, nós aqui em Laranjeiras, nós na Serra, no Espírito Santo, nós estamos precisando da misericórdia de Deus. Nosso estado está num lockdown, e nós com muitas restrições, e nós vamos orar hoje, pedindo ao Senhor misericórdia. Nós vamos fazer exatamente esta oração que o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Paulo. Nós vamos pedir graça. O que é graça? É você receber o que você não merece. É favor imerecido, graça. A palavra shalom, a palavra paz, ela significa paz por dentro e paz por fora. Shalom, ela é plena, ela é completa, ela atinge todas as áreas da nossa vida. E Paulo, pelo Espírito Santo, diz: graça, que você receba o que você não merece, que Deus demonstre favor por você, que Ele te dê a paz, e ainda que Ele tenha misericórdia, Ele te dê uma dose de misericórdia especial para esse tempo de crise. E nós vamos orar isso. Nós vamos orar esta palavra. Nós vamos tomar a palavra da Bíblia. Não é nossa essa palavra é de Deus. E nós a tomamos agora e vamos orar, pedindo ao Senhor: Senhor, que venha sobre nós, faça esses hospitais cessarem tantas mortes, Senhor. Traga a justiça do Senhor sobre aqueles que são responsáveis por tanta barbaridade que tem acontecido também, por tanta informação que tem chegado aos nossos ouvidos. Então nós vamos orar esta palavra: graça, misericórdia e paz, e pedir ao Senhor, e eu creio que Deus vai nos atender. Olha o texto, ele diz assim: da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o versículo 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Aqui Paulo está dizendo assim, que ele rogou a Timóteo para ele ficar na cidade de Éfeso e pastorear aquela igreja. Essa palavra rogar significa que ele pediu, ele convocou Timóteo. Ele disse: Timóteo, Deus está contando com você para esta tarefa de cuidar desse rebanho, de tomar conta dessa igreja. E olha o que ele diz: permanece em Éfeso para admoestar, para corrigir os irmãos, para ensinar os irmãos, para doutrinar os irmãos. Essa é a função da igreja: proclamar o evangelho, pregar a palavra. Agora ele diz assim: e certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Essa palavra outra doutrina no grego, ela traz o sentido de uma doutrina falsa, mas muito bem argumentada. Paulo está dizendo aqui que não era uma doutrina, uma conversa assim, ensinando: não, é proibido o casamento, você não pode casar mais, você tem que aceitar a questão da homoafetividade. Não era simplesmente uma fala desse jeito, era uma fala com argumentação, uma fala com sabedoria, sabe? E uma coisa perigosa, e nós estamos vivendo isso hoje. A igreja tem se adaptado a muitas coisas, irmãos. Ontem eu estava vendo uma entrevista muito interessante de 2 pastores, e eu estava vendo ele argumentando. E um desses pastores, ele é pastor há 4 anos apenas, há 4 anos quando ele deu aquela entrevista. Mas o que eu senti? Que ele faltava base bíblica. Por quê? Porque algumas coisas ele faltou
ele não sabia como resolver, ele não sabia o que se expressar. E ele diz: como que a gente resolve isso? E a gente resolve essas coisas olhando para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? E não é a cultura que vai mudando, a adaptação que a igreja vai fazendo, que nós vamos se adequar. Se a Bíblia condena, nós condenamos. Então hoje, existe muita doutrina sendo passada com roupagem de santidade, de espiritualidade, mas que são na verdade doutrinas de demônios, doutrinas para esfriar, doutrinas para destruir a fé. Você está entendendo? Então hoje serve tudo de qualquer jeito, é um evangelho que não tem transformação de vida. Por outro lado também, pessoas que eles só funcionam à base da paulada, muito doentes. Irmãos, nós precisamos mergulhar no evangelho, na palavra. E Paulo disse assim: Timóteo, eu te rogo, eu insisto com você, eu peço a você, ou seja, cuide desse povo. Então eu quero insistir com as minhas ovelhas, com a Igreja Batista Caminho da Fé, com você que está assistindo, para que você mergulhe na palavra e na oração, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de aflição, nós estamos vivendo um tempo de mudanças bruscas, nós estamos vivendo um tempo como nunca vivemos. Então eu rogo a você, como Paulo rogou a Timóteo, eu rogo a você que mergulhe na oração e mergulhe na palavra. Assim você vai estar preparado para combater estas doutrinas, esses argumentos filosóficos, esses argumentos, muito bem projetados, palavras bonitas. Você vai saber discernir tudo isso. E aí quando chega no capítulo 4 dessa primeira carta, Paulo vai falar dos últimos dias. Aqui ele começa a falar dos últimos dias. Só que ele diz assim, ele usa aqui no versículo 1 do capítulo 4: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e espíritos de demônios. E aí ele vai falando hipocrisia, pessoas mentirosas que têm a mente cauterizada e tal. Ele vai falar que pessoas que proíbem o casamento, proíbem comer alimento e ele vai falando muitas coisas. Mas quando ele diz aqui últimos dias, preste atenção, é os dias que estamos vivendo hoje. Se eu disser para você assim, último, aí você pode pensar assim, no final. Tá certo, o último é o final. Só que essa palavra no grego aqui é o final do final. É o último do último. Pense numa linha aqui na horizontal, aqui é o final dela. Então eu faria um círculo aqui, é o final do final. É o último dos últimos mesmo. Paulo está dizendo que nesse tempo que vivemos, vão se levantar doutrinas de demônios. Vão se levantar pessoas para esfriar a sua fé. Pessoas para te fazer ser carnal. Para você falar não tem nada a ver. E você levar uma vida dissoluta longe da igreja. A igreja é uma instituição criada pelo próprio Deus. Entende? É como a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Agora a igreja, Deus a criou para a felicidade do gênero humano, para o homem ser tratado e ser abençoado e ser uma bênção. E lá o escritor de Hebreus, ele diz assim: não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas se orgulham de ser desigrejados. Nós estamos vivendo um tempo, um espírito de rebeldia. Se você estiver na igreja e não deixar o Espírito tratar com você, o que adianta? Você tem que se submeter ao Espírito. Espírito de rebeldia aos pais, aos pastores, à liderança da igreja. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo diz assim, que o Espírito, ele fala com clareza, sem sombra. Essa palavra expressamente retrata, que ele fala assim com clareza, sem dúvida, que nos últimos dias, no tempo que estamos vivendo, vão acontecer muitas pessoas, muitas coisas para roubar a sua vida espiritual, roubar a sua fé, te esfriar, te enfraquecer. E aí Paulo, ele diz assim, que Timóteo, permanece, eu rogo a você, que você faça a obra de Deus, aí na igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia Menor, a maior igreja de maior influência
naquele período era essa igreja. E Timóteo era um jovem, o desafio era imenso. Por isso que Paulo no início fala com ele: querido, graça, misericórdia e paz sobre a sua vida. Essa oração nós vamos fazer, mas eu quero dizer para você que você deve, eu rogo a você que tenha uma vida mais ativa de leitura da Bíblia e da oração, e saiba que nós estamos, que Paulo falou desses dias que estamos vivendo, dos últimos dias. Nós não estamos vivendo a tribulação, nem a grande tribulação, mas estamos caminhando para este período, entende? Nós estamos vendo acontecer coisas com muita clareza, sinais da volta do nosso Senhor para arrebatar a sua igreja, e nós precisamos estar antenados, firmes, posicionados em Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo Marcos capítulo 5, eu estava meditando, e o que acontece? Paulo está dizendo para Timóteo assim: eu peço a você, eu rogo a você, que você seja crente, que você cuide das vidas. E aí eu quero fazer uma conexão agora com Marcos capítulo 5, quando Jesus disse assim: eu vou explicar para vocês, é como se ele dissesse assim: peraí, deixa eu pensar em algo aqui, para me explicar para vocês como é o reino dos céus, como que é o reino de Deus, na verdade, o reino de Deus. Aí ele diz assim: o reino de Deus é igual uma sementinha de mostarda, bem pequenininha, que depois de plantada, ela cresce numa grande árvore, onde os passarinhos vêm se alojar. No mesmo capítulo ele diz assim: o reino de Deus é como uma semente pequena, que você planta, depois você não sabe como ela vai nascer, você vai dormir, você esquece dela. Enquanto você está dormindo, ela vai crescendo, crescendo. Ou seja, Deus está dizendo que nesses dias nós temos que permanecer firmes no Senhor, plantando a semente. Nossa função é só pregar o Evangelho, só falar do amor de Jesus. Se a pessoa vai aceitar, se ela não vai aceitar, isso não é problema nosso. Isso é função do Espírito Santo. Então Paulo diz para Timóteo: meu filho, eu rogo a você que cuide desse rebanho, rebata essas doutrinas. Ele fala muita coisa nessa carta. Lembra que ele estava vivendo um grande desafio. Então, querido, nossa função é liberar a palavra. Talvez você não falou de Jesus para ninguém hoje. Você mandou muitos WhatsApp, mas você não mandou uma palavra sua, do seu coração, para alguém. E eu quero desafiar você a falar do amor de Jesus, entende? Admoestar, exortar, dizer, orar por pessoas, mandar uma mensagem para ele, compartilhar algo que está no seu coração, para a glória do nome do Senhor. Então Paulo aqui, ele chama ele faz primeiro ele libera esta bênção, graça, misericórdia e paz. Depois ele vai orientando Timóteo, ele diz o seguinte: nos últimos dias, e eu identifico os últimos dias como agora. Então, querido, nós temos que aproveitar esse tempo que estamos vivendo. A nossa geração tem uma responsabilidade espiritual com a população do Brasil e do mundo. Nós não podemos entregar o nosso país, a nossa família, a nossa vida, os nossos dons para Satanás. Hoje de madrugada, hoje eu estava lendo Atos dos Apóstolos também, capítulo 1, primeiro capítulo, onde os apóstolos, eles disseram assim: Judas abandonou sua função, então nós devemos colocar outro no lugar dele. Não foi Deus que tirou, não foi Jesus que tirou, não foi os apóstolos que tiraram. Judas Iscariotes abandonou. O termo no grego traz essa expressão: abandonou sua função. Tem muito crente abandonando a sua função, abandonando seu dom, abandonando seu ministério. E eu quero rogar a você, como Paulo, eu quero insistir com você, que você não faça isso, porque o que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, é o que você tem de mais precioso,
É onde você vai ajuntar riquezas no céu. Sua vida já passou muito tempo, eu tenho certeza. Tem muitos que estão procrastinando, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E esse deixar para amanhã já vem mais de 15, 20, 30 anos atrás. Hoje, nesta quinta-feira, 1º de abril, dia da verdade, porque todos os dias são dia da verdade. Esse dia é o dia de você se posicionar aí no seu coração, em nome de Jesus, e dizer: eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou proclamar o Evangelho. Nós vivemos para a glória de Deus, para proclamar o Evangelho. Deus vai cuidar de tudo, basta você se posicionar, se colocar na mão dele, que ele vai abrir portas, entende? Ele vai te conduzindo. Então eu quero rogar a você em nome de Jesus, que você não desista do que Deus te deu. Sabe, queridos, há muito tempo eu tinha uma banda. Então nós tínhamos uma banda, tocávamos na igreja, tocávamos nas igrejas, era uma festa. E tinha um querido irmão, que ele também era um músico e tocava lá. E ele disse assim: eu vou dar um tempo, não sei o quê, e inventou algumas desculpas lá. Ele não saiu da igreja, mas ele deu um tempo no dom dele. Nunca mais ele voltou. Já se fazem 25 anos. Nunca mais ele exerceu aquele dom. Eu tenho isso gravado no meu coração com tristeza. Na obra de Deus não tem negócio de dar tempo, não. Quando Deus não te quer mais numa função, Ele te tira e te leva para outra, entende? Ele faz as remoções, o próprio Deus. Mas a gente não desiste. Paulo está rogando a Timóteo: eu te rogo, permaneces ainda em Éfeso. Olha o versículo 3. Permanece em Éfeso, não saia da posição. Tem muita luta passando, né? Lembra, na primeira carta a igreja está crescendo. Na segunda carta a igreja está sendo perseguida. E ele está dizendo: não saia da posição, fica aí, permanece no seu posto. Tem uma expressão aqui no livro que ele usa um termo militar. Ele diz: como um soldado, você não pode fugir. Então, querido, volte hoje, volte agora no seu coração, se posicione, sabe? Hoje eu conversava com o pastor Claudeci, e nós estávamos conversando, falando assim: mas essas são palavras de um irmão muito duro, palavras muito ásperas, palavras sempre pesadas. E nós estávamos dizendo: esse irmão precisa ter mais misericórdia. Nós temos que tratar as pessoas como nós queríamos que nós queremos ser tratados, diz a Bíblia. Então você pode falar a verdade, você deve confrontar, mas sempre em amor e em nome do Senhor. E quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Então eu quero terminar dizendo com clareza para você que a sua função é proclamar e falar do amor de Jesus. Lembre-se, se a pessoa aceita ou não, isso é outra conversa. Mas você precisa, Timóteo, meu irmão e minha irmã, falar do amor de Jesus. Ser um arauto do Senhor. Ser um porta-voz da palavra de Deus. Aonde você estiver, não tenha vergonha. Não seja covarde, não se intimide. Na primeira oportunidade, você pode dizer: Jesus mudou a minha vida. Jesus quer mudar a sua vida também. Pronto, a pessoa vai embora com essa palavra. Com esta palavra, com esta semente, o Espírito Santo trabalha e tudo muda, pode mudar na vida dessa pessoa. Então, esta é a missão de Deus para nós. Nesse mês de abril, proclamarmos o Evangelho. Nós falamos que 2021 é o ano das boas novas. Esse é o tema da igreja. 2021, anos de boas novas. E boas novas fala de boa notícia, é evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia, falar coisas boas. E não há nada melhor do que falar do amor de Jesus. Esses dias eu estava em casa e ver celular daqui, ver um negócio da televisão ali, ver uma coisa ali, e vai passando, sua alma vai ficando pesada. E chegou algum momento que eu estava com a minha alma pesada. Você já sentiu essa sensação? Muitos sabem do que eu estou falando. E eu comecei a orar a Deus. Comecei a orar, andando pela casa, fazendo uma coisa, depois parei, e na medida que a gente vai se envolvendo com a palavra, a alma da gente vai ficando leve. Às vezes seu coração está agitado, como um mar bravio. Você começa a ler a Bíblia e orar.
Ele vai acalmando. Sabe, querido? Então você fale do amor de Jesus, proclame a palavra em nome do Senhor. E durante esse mês, hoje no dia 1º, nos 30 dias desse mês, nós vamos fazer esta oração. Pedir ao Senhor graça, misericórdia e paz. É a oração de Paulo, é que ele muda o script da sua saudação. E ele olha para Timóteo e fala assim, que a graça, que a misericórdia e a paz te envolva, te alcance nessa hora difícil que você está vivendo. É como se Deus tivesse uma porção de misericórdia a mais para aquele momento de luta. E é esta oração que eu quero fazer com você, pelo Brasil, fazer com você, pelas pessoas que estão nos hospitais, por nós. Vamos pedir a misericórdia de Deus, que Deus ponha um fim definitivo nessa pandemia, que Deus mude, né, essa situação no Brasil, que as vacinas sejam entregues à população, como tem que ser feito mesmo, né? As vacinas cheguem de uma vez. Eu vi um dado do governo, não sei se, mas que já entregou 30 e tantos milhões, e só houve menos de 20 milhões vacinados. Cadê os outros? Ou não foram computados? Sabe, irmãos, vamos pedir a misericórdia de Deus, graça, misericórdia e paz, em nome de Jesus.